Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus esteja presente na vida e no coração de todos nós, unidos aqui nesse dia 5 de fevereiro, nessa segunda-feira, dia de Santa Águeda, Virgem e Mártir. Águeda foi martirizada provavelmente sob Décio, em 251, em Catânia, região da Síria, na Itália. No século V surgiu uma igreja em Roma em sua honra e o Papa Simaco dedicou-lhe uma basílica. Seu nome foi incluído no Cano Romano. Seu sepultamento no dia 5 de fevereiro é lembrado no Martirológico Jerominiano do século VI. E o evangelho que nós temos para nos iluminar no dia de hoje é tirado de Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes, deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quanto a tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho do Evangelho de Marcos, a gente lembra que Marcos é o evangelista que quer nos apresentar Jesus para que a gente tenha consciência no nome de quem que nós somos batizados. Nós vivemos nesse mundo, nesse século, nessa realidade nossa, aqui particularmente na realidade da Lagoa da Confusão, na Diocese de Cristalândia. O que a gente percebe no Evangelho, na descoberta, é que há um povo abandonado, há um povo sedento, há um povo doente, há um povo em busca de salvação naquela época e de hoje também. O sucesso das religiões no Brasil, por exemplo, é fruto de que esse povo continua existindo. Esse povo do Evangelho que nós acabamos de ouvir, que Jesus chega e desce da barca e uma multidão de gente vai e vão levando os doentes e querem que toque nele, nós estamos falando do toque de Deus. Tocar em Jesus, pelo menos, porque para o povo bíblico você tocar na veste seria o mesmo que você tocar na pessoa. A veste é uma extensão do seu corpo, né? Então, se você tocar na veste, você está tocando nessa pessoa. Então nós temos essa multidão de gente, nós já vimos que Jesus já teve conflitos com as autoridades religiosas, mas a preocupação de Jesus é devolver vida para quem está perdendo vida, esperança para quem está no desespero, liberdade para quem está na escravidão do demônio, da maldade, e lucidez para quem está mergulhado nas trevas. Então por isso Jesus é alguém com essa preocupação. Jesus vai se tornando alguém muito conhecido, ainda as pessoas não sabem, a multidão não sabe que Ele é Deus. Ainda quem sabe quem é Jesus, que é Filho de Deus, é o demônio, é a maldade, os espíritos maus, as legiões. Mas ainda a multidão não. Mas é uma multidão que, independente se conhece ou não Jesus, é uma multidão que quer ser curada. É uma multidão que não quer continuar sendo ferida, abandonada. E por isso essa multidão, e jogam essas pessoas nas praças e querem que ele toque, e todos que tocam em Jesus acabam sendo curados. Toda pessoa que faz uma experiência de fé mais profunda, toda pessoa que tem uma vida de oração mais intensa, não é que ela vai viver bem, ela vai estar sempre bem, não é que ela não terá problemas, dificuldades, não ficará triste, mas é alguém que vai lutando pela vida. Porque tem um alimento, tem uma perspectiva, tem uma convivência, tem um toque, tem uma esperança dentro de si. E a gente precisa disso, né? A vida vai passando muito rápido,
A gente hoje vê muita coisa nas redes sociais. A gente abre o YouTube, abre essas redes sociais e a gente às vezes fica sem saber aonde encontrar alguma coisa que nos alimente pelo tamanho de coisa e volume de produção que é feita. Mas a gente sempre se apega a Jesus e os evangelhos de Jesus. A gente tem que ter essa clareza de que os evangelhos de Jesus alimentam a nossa alma. Os evangelhos de Jesus nos orientam em relação a isso, porque em alguns momentos nós fazemos parte dessa multidão. A gente faz parte dessa multidão que está doente, essa multidão que precisa de um pouco de sossego, de paz, essa multidão que corre atrás de Jesus. E aonde ouve falar que Ele está, eles vão. Viu? A igreja vive um certo cansaço, eu acho. A gente vive uma falta de credibilidade. Viu? A estrutura hierárquica da igreja vive uma grande credibilidade porque nós nos tornamos inimigos de nós mesmos. Gente da Igreja Católica contra a CNBB, gente da Igreja Católica contra o Papa. E o Papa está querendo nos orientar, não discrimina ninguém não, viu? Olha para os pobres, não humilha ninguém não, viu? Corrija a maldade das pessoas. Porque a gente tem que separar uma coisa, é o ser humano ignorante no sentido de que não teve oportunidades na vida, não sabe. Eu celebro a missa num lugar, 2 lugares aqui no município, que as pessoas rezam a consagração comigo, porque para elas está em negrito, elas têm que falar. Viu? E outras que não sabem nem o que é missa, né? E a gente fica aí em todas essas exigências de controle pedindo, e a gente não dá conta, a gente não acolhe as pessoas que não têm oportunidade. Como cobrar certos sacramentos e práticas religiosas desse povo que vive na região rural? Como cobrar dos índios alguma coisa sacramental para quem vive na Ilha do Bananal? Então, a gente vive, na realidade, a igreja foi construída por um grupo fechado de classe média, meio burguês, que tem tempo, que pode, que tem recursos, que tem o meio, que se locomove. Mas a igreja não foi feita, do ponto de vista estrutural atual, para aquele que não acertou na vida, para aquele que não deu certo, para aquele que não acertou no casamento, não acertou na educação dos filhos, para aqueles que não têm recurso, não têm condições de se locomover. Lamentavelmente, as realidades que nós temos. Somos uma igreja para centros urbanos de classe média, de gente que pode levar o seu filho de carro, buscar o seu filho de carro, como se leva para a escola. Então, no meio de tudo isso, a gente vive sempre essa angústia e essa inquietação dessas contradições que nós temos. Porque vivemos num mundo, esse mundo está se ausentando de Deus. O mundo hoje acho que não precisa de Deus. E quando se fala muito de Deus, tem a conotação de uma espécie de autoajuda. Quer dizer, Deus tem que resolver todos os meus problemas, Deus tem que me abençoar, Deus tem que consertar todas as minhas dificuldades. E não é essa a função de Deus, viu? A função de Deus é que, movidos pela fé, sejamos curados e, na medida que a gente é curado, que a gente possa prestar um serviço. Jesus, quando curava as pessoas, dizia, vai para a sua casa. E alguns falavam, não, vou contigo. Não, vai para a sua casa e dê testemunho da fé, do que eu fiz, do que Deus fez por ti. Preste um serviço. Às vezes a gente encontra muita gente na igreja que parece que diz que reza muito, mas elas são incapazes de prestar um serviço. Elas são da oração do egoísmo, né? O que interessa é eu e Deus. Elas não são capazes de prestar um serviço, se dispor a ajudar em alguma pastoral, em algum movimento. Não, elas só rezam. Elas só rezam e acham que é isso aí. E a atitude e os ensinamentos de Jesus eram sempre ligados a uma atividade que faça bem ao mundo e ao próximo depois do encontro com Ele. Vai para a tua casa, não peques mais. Vai para a tua casa, não faça mais mal. Vai para a tua casa e dê testemunho do que Deus fez por você. Por isso a nossa prece hoje é que a gente que às vezes se depara com essa multidão que corre atrás de Jesus, ferida, machucada, humilhada, possa encontrar bons pastores na igreja para poder acolhê-las, orientá-las e ajudá-las a se recuperar. Um abraço e até mais.